Golpes de falso sequestro ainda são comuns aqui no Brasil. Prefeitura de Jacareí disponibiliza sistema para a população acompanhar andamento de obras na cidade. Aplicativo ajuda a otimizar o tempo de quem utiliza o transporte coletivo. Entre os nossos convidados, vamos receber um representante da Secretaria de Esportes e também o Moisés Lima, que é presidente do Sindicato dos Correios. 3 de fevereiro e começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, seja bem-vindo, boa semana, bom mês de fevereiro, afinal de contas o mês começou agora, no final de semana, mas hoje é o primeiro Bom Dia Jacareí do mês de fevereiro. Obrigado pela sua companhia, é sempre um prazer ter você aqui com a gente. Hoje estou só eu aqui no Bom Dia Jacareí com vocês, então interaja comigo, mande perguntas aqui nas nossas redes sociais, para os nossos entrevistados, mande também sugestão do que você quer ver aqui no Bom Dia. E para a gente começar, a gente confere agora os destaques do noticiário regional e também o que foi destaque lá em Brasília no Giro de Notícias. Primeira notícia do Jornal Diário de Jacareí, a gente já falou bastante sobre esse assunto aqui, sobre o Festival de Marchinhas, que acontece em parceria com a Fundação Cultural de Jacareí, esse evento que vai dar início então à programação de Carnaval 2020. O evento começa sexta-feira e vai até domingo, lembrando que o horário inicial é às 6 da tarde, às 18 horas, e tem festa rolando até às 22 horas lá no Pátio dos Trilhos. Ao todo são 23 composições que estarão concorrendo aí ao prêmio. É o primeiro de uma série de festividades do Carnaval. Então, lembrando, a partir de sexta-feira, às 6 da tarde, lá no Pátio dos Trilhos, você confere o Grito de Carnaval e também o Festival de Marchinhas. Próximo destaque agora do jornal O Vale. Jacareí espera matricular até 4.830 crianças em creches agora em 2020. A rede de creches aqui da cidade atua com uma capacidade de até 4.830 crianças para este ano. E até agora já foram matriculadas 4.382 crianças. Lembrando que se você precisa de uma vaga, as inscrições continuam abertas e acontecem às terças e quartas-feiras até o final deste mês de fevereiro. As inscrições podem ser feitas ali na Secretaria de Educação. Lembrando que a creche do Parque Imperial mudou de terreno e foi feita uma nova licitação e o local deverá atender até 180 crianças. Já lá no Parque Meia Lua, devem ser construídos 2 novos prédios de atendimento para ir atender, em média, 350 crianças. Agora a gente vê o que é notícia lá em Brasília. O Congresso abre o ano com 25 medidas provisórias na fila. Então, o Senado inicia hoje, dia 3, segunda-feira, os trabalhos agora de 2020, como a gente acabou de ver, com 25 medidas provisórias em análise. 10 obstruem pautas de votação do Congresso e 5 ainda chegarão a este ponto neste mês. A primeira é que institui uma pensão vitalícia de um salário mínimo a crianças com síndrome do Zika. Ela já foi aprovada em dezembro e provavelmente não tenha problemas para passar pelo Senado. O relator que você vê aí na foto, Isalci Lucas, estendeu a medida a crianças nascidas até o final do ano de 2019, até o final do ano passado. Ele destacou que o benefício vai significar um alento para os pais que têm uma rotina de sacrifícios e, além de tudo, têm que lidar com o preconceito. Agora a gente vê o que é notícia na Câmara dos Deputados. O projeto prevê atendimento médico e também psicológico a homens que agridem mulheres. Então esse projeto prevê a criação de centros de atendimento integral e multidisciplinar aos homens que praticam violência doméstica e também familiar. A proposta da deputada Patrícia Ferraz, que você vê aí na sua tela, tramita agora na Câmara dos Deputados. O texto muda a Lei Maria da Penha, que prevê só centros de educação e reabilitação. Segundo a deputada, esse atendimento médico e também psicológico dos indivíduos é importante porque, segundo ela, na maioria dos casos, o agressor se torna reincidente sem o devido tratamento clínico. Então, a deputada acredita que é necessário prestar todo esse auxílio para que a gente consiga diminuir
finalmente ou de fato os números de violência contra a mulher. Agora a nossa última notícia, a gente vê a informação da Agência Brasil. O Brasil não vai restringir a entrada de pessoas vindas da China. Segundo o Ministério da Saúde, não haverá restrição à entrada de chineses aqui no Brasil. Isso porque a gente está vivendo aí uma época de epidemia do coronavírus, que já tem tomado ali a cidade de Wuhan, na China, e já tem se espalhado por diversos lugares do mundo. Segundo o Ministério da Saúde, existe apenas a recomendação de evitar viagens para a China e também que empresários que vão receber pessoas vindas do país evitem aí reuniões presenciais. O Ministério da Saúde também considera que a recomendação do próprio governo chinês é que a sua população evite viajar para assim reduzir o número de contaminação pelo novo coronavírus. Bom, e neste primeiro bloco estamos recebendo o Roberto Luiz, que é representante da Secretaria de Esportes e Recreação aqui da cidade, para falar como é que anda, né, as atividades, muita coisa acontecendo nesse começo de ano, né, Roberto? Bom dia. Bom dia, Leilane, bom dia a todos. Tá bem movimentado mesmo, né? Fevereiro começa e junto com as aulas da educação, começam as atividades da Secretaria de Esportes. Agora, uma coisa importante é que, assim, já existe essa prática aqui no município, são várias modalidades oferecidas pela Secretaria de Esporte e a gente está aí num processo de rematrícula e de matrícula para quem ainda não começou a praticar o esporte. Como é que anda, como é que a pessoa pode fazer, né, para quem ainda não se matriculou, Roberto? Então, o esporte praticamente dá continuidade, ele dá um período de férias também para os atletas. As escolinhas elas param no mês de janeiro, né, para as férias dos professores, dos profissionais envolvidos, para o período de agitas férias e retorna agora em fevereiro. Existem processos seletivos para algumas modalidades, outras conseguem manter a sua equipe, dá um descanso, mas retorna com a mesma equipe e tá sempre, mas de um modo geral todas as equipes recebem novos atletas. Agora, essas seletivas, né, que você falou, eu acompanhei que tem acontecido a seletiva de futsal, tanto masculino quanto feminino. É como se fosse uma peneira, como se diz aí popularmente no meio do esporte? É isso mesmo, uma peneira agora é um processo seletivo, né? O processo seletivo é a peneira, só que é aberto, mas é feito com o convite para a comunidade geral do município, só que é um pouco mais dirigido porque a equipe em si ela disponibiliza o número máximo de vagas, né, para treinamento e para competição. Então não é uma escolinha que você agrega todo mundo. A parte competitiva de equipes que representam o município, então como tem limite, cada modalidade tem um limite máximo, trabalha com um pouco acima, porque tem um público, alguns são flutuantes, né, a gente perde ao longo do ano e outros entram também. E é feito esse processo seletivo. Semana passada nós tivemos do futsal masculino, né? O número a gente considera considerável, porque a modalidade foi mudando durante os anos. Nós tivemos algumas perdas durante uns anos de número de atletas e agora a gente percebe o desenvolvimento, a qualidade, né? A gente perdeu um pouco em quantidade, mas ganhou sim qualidade, né? A estabelecer uma casa para eles, né? Hoje o Educa Mais Paraíso é a casa do futsal. E a gente está tentando adequar o espaço físico, né? Ele é um pouco complexo porque a gente tem uma parceria com a educação, mas é feito os processos seletivos, os treinamentos ocorrerão no Educa Mais Paraíso. Agora, uma coisa interessante nessa questão do futsal é que o futsal feminino tem ganhado cada vez mais espaço. As escolinhas, inclusive, têm tido mais procura das meninas? Tem bastante. Primeiro, né, que esse fortalecimento da parte da força, né, do empoderamento feminino, né, acho que é justo, é igual. Hoje se diz que a gente tem que jogar igual menina e realmente as mulheres dão um show. A gente tem uma equipe técnica muito boa, tanto o professor Luiz Fabiano como o professor Alan, os dois técnicos da equipe, são profissionais capacitados, que estão sempre se reciclando, profissionais muito atualizados e que desenvolvem um esquema de jogo muito bom. Então, as garotas que chegam até lá, e eles rapidamente absorvem esse conhecimento, né? Eles implantam um sistema de jogo deles e como tem dentro desse ambiente tem muito respeito, tem muita disciplina, elas se identificam com isso, é um ambiente delas
que elas se sentem seguras, se sentem reconhecidas e têm crescido, e bastante. E o esporte tem esse poder, né, professor Roberto, de justamente incentivar a disciplina, justamente fazer com que o coletivo seja mais importante. E a gente vê isso nas escolinhas, né, o resultado que as crianças levam às vezes para a vida toda. Quem jogou vôlei lá 20 anos atrás ainda consegue ter isso claro na mente. O esporte é uma excelente ferramenta, né? Ele forma cidadãos, ele forma um cidadão de bem, ele implanta a disciplina, ele implanta o respeito, né? A cordialidade dentro do ambiente de treinamento, né? E a higiene pessoal, aprender a parte hierárquica, né, da equipe, respeitar o treinador, respeitar o colega. Isso acaba levando para a vida profissional, acaba levando para a vida familiar. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esporte para falar de um assunto importante. Mesmo em meio a tanta informação, os golpes de falso sequestro continuam crescendo aqui no nosso país. Recentemente, uma idosa foi vítima de uma tentativa de golpe aqui na nossa cidade. E a gente preparou uma reportagem para te dar algumas dicas para não cair nessa armadilha. Dona Felismina, de 84 anos, e sua ajudante, Ana Carolina, viveram momentos de pânico e que vão demorar para esquecer. Elas foram vítimas de uma tentativa de golpe de falso sequestro. Eu atendi, daí eles falaram, mãe, aí eu falei, não é a mãe, é a Ana. Aí eles ponharam alguém chorando, Ana, me sequestraram, me ajuda. Eu fui sequestrado, eles vão me matar. Daí eles falaram, não, eu sequestrei o filho da senhora aí, eu tô com eles na mão e eu quero falar com a mãe dele. Aí pediram para falar com a avó. Por precaução à integridade de Dona Felismina, que é idosa, Ana seguiu na linha conversando com os criminosos. Nesse meio tempo eu fiquei com eles na linha, conversando tudo, até que a neta dela apareceu ali. Eu deixei o telefone com ela, conversando com eles e fui chamar a Defesa Civil aqui do lado. Por sorte, ela encontrou 2 guardas municipais que estavam na sede da Defesa Civil, que a acompanharam de volta até a residência. De imediato já sabíamos que se tratava de um golpe, né? O velho golpe do sequestro relâmpago, né? Onde o modus operandi dos criminosos é sempre o mesmo, que é causar terrorismo psicológico nas vítimas, né? E pânico, fazendo com que as mesmas se fragilizem e a partir daí, para que eles obtenham êxito no golpe, é questão de tempo. Em casos como este, a orientação da guarda é que a pessoa fique calma e tente agir de forma racional, por mais difícil que seja, e não fornecer dados pessoais, como o número do RG, CPF, cartão de crédito e nome do suposto sequestrado. Redobre a atenção com DDDs diferentes e desconfie de números sem identificação. Tente prolongar ao máximo o tempo da conversa. Enquanto isso, tente contato com a suposta pessoa sequestrada. E o mais importante, não deixe de registrar um boletim de ocorrência, pois só desta forma uma investigação será aberta e os criminosos poderão ser punidos. No caso de Dona Felismina e Ana, a agonia durou cerca de 1h30. Os criminosos chegaram a pedir uma quantia de R$50 mil e a situação só se acalmou quando a guarda conseguiu contatar a suposta vítima. Por intermédio da nossa interferência, digamos assim, indireta, conseguimos aí um contato, né, com a própria vítima e com o apoio da nossa corporação também da Guarda Civil, né, que no caso aqui nós estamos a serviço da Defesa Civil, solicitamos que uma viatura fosse até o local da suposta vítima do sequestro, tendo em vista que o local não era difícil de comunicação, né, se tratando de uma área rural, não tem sinal de telefonia. A viatura foi até o local, fez o contato com o suposto sequestrado, que fez o contato com sua mãe e a partir daí as coisas se tranquilizaram. Felizmente acabou tudo bem, mas para a Dona Felismina deixou sequelas. Quando foi à tarde, ainda minha filha chegou rindo, nossa mãe, mas nada aconteceu. Falei, graças a Deus, mas você não queria estar no meu lugar essa hora que eu passei, esses minutos que eu passei. Falei para ela que não é de dar risada não, que é muito sério o negócio mesmo, né? É muito preocupante, muito. Se você for vítima de um golpe como este, entre em contato com a Guarda Municipal ou a Polícia Militar, corporações especializadas para agir neste tipo de ocorrência. Uma situação dessa, né, a gente tem que tentar fazer alguma coisa para ajudar, né, a vítima no desespero. A gente tem um pouco de experiência, né, sendo guarda civil, mas o agente da Defesa Civil não teria que ligar, pedir, orientar a pessoa a ligar 190, 153, né?
Fique atento aí, se você receber uma ligação suspeita, entre em contato com a polícia, tente, em primeiro lugar, falar com a pessoa que eles dizem que foi sequestrada, para você não cair num golpe. Tenta manter a calma também, porque às vezes o desespero faz com que a gente tome atitudes precipitadas. Voltando aqui para a nossa conversa, Roberto, você é o responsável pelas equipes competitivas. E a gente tem no calendário competitivo da região jogos regionais, jogos abertos. Qual que é a expectativa, então, para essas competições ao longo de 2020? Esse ano a gente disputa com algumas modalidades. Com o basquete a gente disputa a Federação Paulista de Basquete e a Liga de Basquete. Aí tem algumas modalidades como o futsal masculino disputa a Liga Paulista e o feminino uma Liga Rio Claro, de Rio Claro. E o voleibol a Liga de Campinas. Então cada modalidade disputa, ou está na Liga ou disputa os eventos da Federação, como a natação também, que disputa as provas da Federação Paulista. Além dos jogos regionais? O foco nosso são os eventos da Federação. Nós temos os jogos regionais que ocorrem no mês de julho em São Sebastião, né, Litoral Norte, e há um planejamento visando a participação das equipes para os jogos regionais, mas a gente ainda precisa de algumas outras decisões durante o ano, né, nos próximos dias ou no próximo mês, para decidir realmente o quanto a gente pode participar, com quais equipes a gente pode participar e se realmente nós vamos ter o aval para a participação. A gente acompanha o progresso do esporte aqui na nossa cidade, né? Alguns anos a gente ouvia muito só São José que era o grande campeão aí nesses jogos que a gente está falando como jogos regionais, jogos abertos. Tem crescido, Roberto? Assim, claro que a gente visa sempre a competição saudável, mas tem crescido o número de prêmios, de conquistas quando a gente fala do esporte de Jacareí? Jacareí tem evoluído. Nós eu considero que a gente deu um passo atrás, a partir da hora que a gente deixou de ter equipes adultas, né, que tiveram seu valor no passado próximo, e hoje a gente foca, o foco da Secretaria de Esportes hoje é o desenvolvimento dos jovens do município. Nada impede que a gente possa ter um acréscimo, né, um fortalecimento das equipes com um ou outro atleta vindo de fora. Isso também é saudável. Só que o foco do atual governo são as equipes do município com atletas do município. E isso tem crescido, né? A gente compete com a parte tecnológica, com celular, com computador, né, com outros afazeres. E a ideia é popularizar um pouco mais o esporte, alguns esportes novos como o badminton que a gente está tentando massificar no município, né? Resgatar o xadrez do município e a gente para poder desenvolver. Esse desenvolvimento ele não é tão rápido, mas ele está ocorrendo. A gente tem tido conquistas com jovens do município, né? A exemplo do Taekwondo, que tem conquistado títulos, né? Paulista, brasileiro, com jovens da cidade. Isso é importantíssimo, né? A gente frisar não só no alto rendimento, que é quando o atleta vai só para competir, para ganhar, mas frisar justamente nessa questão da educação. E aí é um caminho, né, que provavelmente dê certo, dê sucesso. Então, a parte mais importante do treinamento, da vida do atleta, é a base. Quando a base é bem feita, com profissionais sérios, com a parte pedagógica bem feita, a parte técnica bem trabalhada, ele chega na fase, né, juvenil e adulta bem trabalhado fisicamente, mentalmente, ele está pronto para seguir voo. Possivelmente ele não consegue ser absorvido na cidade, no município, ele precisa de um outro clube, né, ou vai seguir a vida dele profissional. O esporte tem o poder de preparar, né? O atleta ele vive pressão, ele vive desafio, ele tem que vencer obstáculos que a gente vive diariamente no nosso trabalho ou nos estudos. E ele tem que chegar muito bem preparado na vida adulta. Então, a fase principal na formação do jovem é no início da carreira dele, para ele chegar lá na frente muito bem, em boas condições. E ter sucesso, independente se vai ser numa quadra ou no escritório. Mudando de assunto, o calendário de 2020 para beneficiários do Bolsa Família está liberado. E você confere mais informações agora no nosso Boletim de Notícias. O calendário 2020 de pagamento para os beneficiários do Bolsa Família está liberado. Os recursos ficam disponíveis para saque por 90 dias. A partir dos últimos 10 dias úteis de cada mês. O cartão funciona da seguinte forma: os beneficiários que possuem o cartão com final 1 podem sacar no primeiro dia do pagamento. Com o final 2, podem resgatar o recurso no segundo dia, e assim por diante.
Para entender melhor e saber mais, acesse jacareí.sp.gov.br. E agora, quem quiser saber a situação das obras que estão acontecendo aqui na cidade, terá um relatório na palma das mãos. Quando passamos por alguma obra na cidade, nos deparamos com as placas sinalizando algumas informações de esclarecimento. Mas em algumas situações, a população gostaria de saber mais sobre o que está acontecendo. As pessoas vão falando assim, mas nossa, quanto tempo está essa obra aqui? Aí você não sabe nem, assim, você não tem nem resposta. Agora, os moradores de Jacareí terão um relatório mais completo na palma das mãos. O QR Code colocado nas placas da cidade traz mais informações sobre o andamento das obras. A facilidade é uma lei criada pela vereadora doutora Márcia Santos. O nosso projeto de transparência, a gente simplificou e tornou mais claro para a população que também procura o site todos os dados dessa obra. O munícipe pode consultar a previsão de término, o custo, gráficos com a evolução da obra, dados sobre o contrato de prestação de serviços e até o fiscal responsável. Alguns celulares precisam de um programa que leia os códigos. Em outros, basta apontar a câmera. Quem fez o teste aprovou a iniciativa. Achei legal, muito bacana, muito bom. A lei pede que a administração municipal atualize as informações em até 180 dias, ou seja, 6 meses. A questão levantada pela população é que as obras podem ficar prontas antes desse período e o portal ficar sem a atualização necessária. Apesar do prazo previsto, o diretor responsável pela criação do sistema esclarece que o cidadão terá as informações atualizadas sobre a obra quase no mesmo tempo que a prefeitura. A diferença de tempo é pouco, entendeu? Quando já chegou, o fiscal da obra já testou, já veio o pedido do pagamento, aquilo já vai automaticamente para o sistema. A ferramenta surpreendeu a Celi, que pretende acompanhar os serviços daqui para frente. Eu nunca imaginava, né? Eu nunca esperava, ter esse conhecimento, mas achei interessante. A tecnologia a favor aqui do nosso município. Roberto, uma coisa importante, a gente quando fala de spot, a gente às vezes pensa, mas é só para as crianças, para quem está começando ali, né, a querer se desenvolver. Mas não, a secretaria pensa como um todo. Tem spot para criança, para adulto, para idoso, mas não funciona sem a participação popular. Não, é muito importante mesmo. Primeiro o apoio, né, que o munícipe, ele se aproprie disso, que os eventos são feitos para ele, né? Nós temos as corridas pedestres, as corridas de rua que são feitas, tem um calendário aí extenso das corridas de rua, temos os passeios ciclísticos, né? Nós temos eventos da Secretaria de Recreação que funcionam e funcionam muito bem para o munícipe, e temos outros eventos que virão para inovar esse ano, principalmente o nosso ponto auge aqui é em abril, por questão do aniversário do município. Daí a gente até lá vai focando nos eventos que se aproximam dessa data e depois a gente mantém o calendário do ano. Mas necessita de apoio da população e da participação, né? Na maioria deles, praticamente todos, são eventos gratuitos, né? Que basta ter um pouco de vontade e querer mesmo. Muita gente fala assim, mas eu não sabia que isso estava acontecendo, faltou informação? Como faz para conseguir essas informações? Tem Instagram, tem site da prefeitura, tem o telefone da secretaria, quais são os caminhos? Tem sim. Uns anos atrás a gente vinha as faixas na rua, era muito fácil, a gente identificava quando passava por ali. Hoje o Instagram se tornou uma ferramenta, né? As redes sociais se tornaram ferramentas, a prefeitura tem o Facebook que ajuda na divulgação, a Secretaria de Esportes tem o Instagram da Secretaria de Esportes, que qualquer jovem pode acessar, qualquer munícipe pode acessar, é um ótimo meio de comunicação, funciona bem, funciona com a divulgação, né? Com as fotos, falando dos eventos, dos próximos eventos. E nós temos também o site oficial da prefeitura e que também ajuda na divulgação. Roberto, obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo aqui ao Bom Dia em 2020, né? Primeira vez que você vem esse ano. Que a gente possa seguir esse ano aí com a parceria da Secretaria de Esportes. Obrigada. Nós que agradecemos. Bom, é isso aí, gente. Então, se você tem interesse em saber quais são os eventos esportivos, saber quais são as modalidades que você pode aí, quem sabe, sair do sedentarismo e começar uma atividade física, entre em contato com a Secretaria de Esportes, acompanhe pelo site da Prefeitura Municipal, jacareí.sp.gov.br. A gente vai para o intervalo rapidinho e no próximo bloco vamos falar sobre a privatização dos Correios. O Bom Dia volta já.
Você sabia que todo trabalhador que pediu demissão ou teve seu contrato de trabalho finalizado até 2015 tem direito ao saque das contas inativas do FGTS? O pagamento começa em março e será feito de acordo com o mês de aniversário. Acesse o site www.caixa.gov.br/contas inativas ou ligue 0800 726 2017 para saber de forma personalizada o saldo, a data e o local mais conveniente para o saque. O dinheiro das contas inativas é seu direito. Não deixe de se informar. Ministério do Trabalho, Governo Federal, Ordem e Progresso. Você sabia que um pneu velho esquecido no quintal pode servir como criatório para o Aedes aegypti, o mosquito que transmite doenças como a dengue, a chikungunya e a zika? Em 45 dias, um único mosquito pode contaminar até 300 pessoas. Se for guardar pneus velhos em casa, deixe-os em locais cobertos e protegidos da chuva. O Exército Brasileiro tem a missão de garantir a soberania nacional e dos poderes constitucionais. A força é organizada em armas, quadros e serviços. Os militares combatentes estão nas armas que se dividem em infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações. Já os quadros são compostos por engenheiros formados pelo Instituto Militar de Engenharia, responsáveis pela produção e manutenção do material bélico e pelo desenvolvimento de novas tecnologias. Por fim, na área de serviços, estão os oficiais de saúde, que trabalham em missões humanitárias no Brasil e no mundo. Conheça mais as Forças Armadas, aqui na NBR. O Poder Legislativo de Jacareí, também no Instagram. Olá, esse é o canal do Senado. Aqui o Senado é sempre notícia. Saiba como estão os projetos que vão mudar sua vida. Que tal assistir os documentários produzidos pela nossa equipe? Aproveite e se inscreva no nosso canal e receba tudo em primeira mão. A gente quer muito conhecer suas ideias. Nos ajude a produzir vídeos ainda mais interessantes. Entre em contato com a Câmara Municipal de Jacareí. Nosso endereço é Praça dos Três Poderes, número 74, CEP 12.327-901, no centro de Jacareí. Você pode fazer contato pelo telefone 3955-2200 ou pelo e-mail câmara@jacareí.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí quer ouvir você. As companhias aéreas devem garantir a acessibilidade de todos os passageiros no embarque e no desembarque da aeronave. Quem depende de cadeira de rodas ou maca deve embarcar preferencialmente pelas pontes de embarque, rampas ou ainda por meio de equipamentos semelhantes a um elevador. O passageiro só pode ser carregado manualmente em situações de emergência. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, determina que as empresas regularizem o sistema eletrônico de subida e descida dos passageiros, garantindo assim segurança e autonomia. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com/mpfederal. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. O TST tem uma dica para você que nos segue aqui pelo YouTube. A partir deste 1º de maio, em que se comemora o Dia do Trabalho, você vai acompanhar uma nova série de vídeos exclusiva para o canal do TST. Nós vamos te ajudar a conhecer ainda mais sobre os direitos trabalhistas. Toda semana, um vídeo novo. E para não perder nada, que tal se inscrever no nosso canal? TST Tube é a Justiça do Trabalho, sempre com você.
Estamos de volta e eu queria mandar meu bom dia especial para a Sônia Rodrigues, o José Martins do Prado e também a Kátia Regina, que mandaram um bom dia e me fizeram sentir a companhia de vocês aqui pertinho com a gente no Bom Dia Jacareí. Um bom dia para vocês, sejam sempre bem-vindos. E para começar esse segundo bloco, a gente confere agora algumas informações do trabalho dos vereadores aqui da nossa Câmara Municipal. Bom, acho que a gente teve um problema técnico. Na volta, daqui a pouquinho a gente tenta chamar então esses destaques do momento legislativo. Nesse segundo bloco a gente vai conversar sobre a privatização dos Correios. E para falar sobre esse assunto nós estamos recebendo o Moisés Lima, que é presidente do sindicato. Bom dia, Moisés, seja bem-vindo. Bom, em primeiro lugar, você estava me contando aqui, antes da gente começar o bloco, que os Correios é uma das empresas, ou se não, a empresa mais antiga aqui da história do nosso país. Conta um pouquinho sobre essa trajetória dos Correios aqui no Brasil, Moisés. Então, como eu havia falado anteriormente para você, né, a empresa foi criada ainda no ano de 1663, né? Com a finalidade que ainda é para ser ainda a finalidade de fazer a questão social, né? Levar a integração no país inteiro, né? E de lá para cá passou por algumas modificações, chegando ao que é hoje o Correio, né? Até a década de 90, meados da década de 90, o Correio de fato não gerava lucro, porque ele fazia mais a questão da integração social, certo? E aí com a mudança da tecnologia, da globalização, né? O Correio se adequou a isso, hoje é uma das empresas bem lucrativas, né? Uma das empresas aí do governo que geralmente dá lucro, né? Não precisa da União para se sustentar, o Correio se sustenta por si só. Agora, quando a gente fala do trabalho do sindicato, o sindicato aqui que você representa, ele aglomera toda essa questão da região do Vale do Paraíba, Litoral Norte. Como é que funciona esse trabalho específico do sindicato em toda essa região? Na realidade, o trabalho dos sindicatos, de um modo geral, não só dos Correios, é ajudar aí ao trabalhador a se manter informado, defender o direito do trabalhador e também atuar junto com a empresa para melhores condições, tanto de trabalho como de qualidade de serviço. Esse é o papel do sindicato, daquele que de fato sabe que tem alguns sindicatos que talvez não façam isso, mas o papel nosso, do nosso sindicato é esse. Está do lado do trabalhador por melhores condições de trabalho, pela manutenção dos seus direitos e hoje, que é o nosso maior objetivo hoje é lutar contra a privatização dos Correios, né? Está sendo um dos nossos grandes objetivos aí na luta contra a privatização. Você bem colocou no começo que o Correio ele se sustenta por si só, é uma das empresas mais lucrativas quando a gente fala de nível Brasil. Como é que vocês do sindicato têm enxergado então toda essa questão da privatização? É um assunto que tem estado em pauta, que a gente já escuta falar desde o ano passado, né, quando o governo Jair Bolsonaro assumiu. Como é que isso tem sido visto por vocês? Você, no caso, está há quase 20 anos dentro da empresa. Como é que isso afeta realmente o funcionário da empresa Correios? A gente sabe que toda privatização afeta primeiramente aos trabalhadores, né? Porque a gente sabe que toda empresa, depois que se privatiza, que ela não faz parte mais de uma empresa pública, um dos primeiros afetados são os seus trabalhadores, né? Que é através da retirada de direito e, posteriormente, a questão da demissão dos trabalhadores, né? Se a gente for pegar alguns exemplos aí de empresas que eram públicas e que hoje são privadas, a gente não tem mais trabalhadores da época pública depois de privada, né? Então o objetivo nosso é justamente esse, mas também tem a questão social dos Correios, a importância dos Correios para o Brasil. Não estamos defendendo só o trabalhador, é óbvio que nós estamos hoje aí com 97 mil trabalhadores dentro da empresa de Correios no Brasil inteiro, certo? Se privatizar, o que será feito desses trabalhadores, né? E aí o próprio governo tem dado alguns caminhos de como dispensar esses trabalhadores, ou seja, seria, vamos colocar aí, eventualmente 60% que ele quer dispensar, fazer um enxugamento de 60% da empresa, seria 60 mil trabalhadores em média aí, no meio de mais quase 12 milhões de desempregados. Então, isso pra gente é muito ruim. É assustador até, né, a gente pensar, hoje a gente está numa realidade de 12 milhões, mais de 12 milhões de desempregados, e você colocar aí nesse pacote mais 60 mil.
Um dos objetivos, um dos argumentos é justamente cortar custos e gerar mais renda. Isso quando é colocado no papel. Às vezes na teoria funciona, mas quando for colocado na prática, isso talvez tenha de fato uma economia significativa ou a gente tenha mais problema por conta do número de desemprego? Então, esse tem sido o argumento do governo, né? Privatizar. Tem sido a maior bandeira do governo privatizar a maioria das empresas públicas, né? Então, acho que assim, hoje o governo está visando mais a questão do caixa do governo. Ele não está visando a questão da importância dessas empresas para o país, né? Então, eu acho que assim, a empresa, pegando pelo lado da empresa de Correios, ela não tem só a questão... quando a gente começa a discutir, muita gente pode achar que a gente está fazendo uma defesa pessoal, porque de certa forma sou trabalhador dos Correios. Mas eu estou falando que nós estamos falando de uma empresa que é a única empresa que está presente em todo o território nacional. Muitas vezes a única instituição federal que tem nesse lugar é o Correios, fazendo a questão de banco, fazendo a questão social, finalidade social. E como eu já falei anteriormente, Correio, ela se sustenta por si só, porque uma das bandeiras que o governo tem colocado é que o Correio dá despesa para o governo. Hoje não dá. O faturamento do Correio é gerado no próprio Correio, através da sua diversidade de produtos e serviços que são prestados hoje no Correio. Talvez seria uma forma do governo dizer: isso não é mais problema meu, eu só preciso cuidar de tais coisas agora. A privatização talvez seja isso, jogar o problema para o outro lado, Moisés? Eu acho que é exatamente isso que o governo quer dizer, quer tirar a responsabilidade do próprio governo entregando à iniciativa privada. Isso, para ele, seria... vamos dizer, não me responsabilizo mais com isso. Então, da mesma forma que a gente tem visto em outras empresas hoje que são privatizadas, vamos pegar o exemplo do Brumadinho, da Vale do Rio Doce. Qual que é a responsabilidade hoje que o governo está absorvendo para ele a respeito das tragédias que estão acontecendo, né? Da mesma forma é o Correio. Se o Correio for privatizado, primeiro a gente tem que explicar para a população que a privatização dos Correios, hoje, se a população já reclama que a correspondência hoje talvez não chegue na casa dela, que isso tem sido gerado pelo próprio governo, vamos dizer, desgaste, para que a população entenda que seja necessário se privatizar. Se privatizar, aí é que não vai chegar mesmo, porque hoje apenas 324 unidades do Correio geram lucro, o restante é sustentado por essas 324. E a gente sabe que a iniciativa privada hoje, se comprar a empresa de Correios, ela vai explorar justamente aonde dá lucro. Eles não vão querer saber da finalidade social. E aí na própria Constituição, no artigo 21, deixa claro que é de responsabilidade do governo federal a questão da correspondência, da entrega, da finalidade social através dos Correios, né? Então, nós temos que lutar por isso, porque justamente nós não estamos visando só aqui as cidades maiores, como região sul, sudeste. Nós queremos que exista Correios em todo o Brasil, como hoje é. Tem esse papel de integração, né? A gente é um país continental, um país enorme, e os Correios fazem justamente esse papel de integração. Sim. Tenho visto muitos vereadores, deputados, que a gente também tem feito acompanhamento nesse cenário político também, falando assim, pegando como exemplo alguns países, que na sua totalidade são 9 países que têm os Correios já privados, mas que são países que o seu território são muito pequenos. Então, para ele, vamos pegar o Japão, que é um país que tem o Correio privatizado. Somando esses 9 países, o território deles é menor do que o estado do Mato Grosso. Então, assim, nós temos um país que o território, em questão territorial, é enorme, né? E não dá para se comparar um país pequeno que talvez, através da sua estrutura ou seu desenvolvimento, consiga fazer esse papel. Hoje, o Brasil, se for privatizado, a população vai ficar sem o serviço aí de correspondência, principalmente aquelas simples, aqueles serviços que são prestados essencialmente. Bom, assunto complexo. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre a privatização dos Correios. Um aplicativo que ajuda o jacareiense que utiliza o transporte coletivo municipal a otimizar tempo e também fiscalizar o trabalho da empresa JTU já está disponível há um certo tempo, mas muita gente ainda desconhece o serviço. Há quase 2 anos, o usuário do transporte coletivo municipal conta com um serviço que auxilia no deslocamento. É o aplicativo Citamob. Nele estão disponíveis informações como horários de partida mediante local de espera,
quais os pontos de ônibus mais próximos e até qual distância entre o veículo e o ponto de parada. Ele é uma ferramenta de mais conforto para a população, porque a partir do momento que ela olha se o ônibus está chegando ou não, ela não precisa ficar tanto tempo esperando. A gente otimiza, inclusive, o espaço do ponto de ônibus, né, para não superlotar e tal. E as pessoas têm muito mais conforto no seu deslocamento. O aplicativo também auxilia na fiscalização do serviço oferecido pela empresa responsável pelo transporte coletivo aqui no nosso município. Por meio dele, o passageiro pode avaliar, por exemplo, se os horários e rotas estão sendo cumpridos. Mas, apesar de quase 2 anos de existência do aplicativo, muita gente ainda desconhece esse serviço. Você conhece, já ouviu falar do aplicativo Citamob? Não, nunca ouvi falar. Eu ouvi falar, mas eu não instalei no meu, porque o meu tem pouco espaço de armazenamento, eu não instalei. Você já ouviu falar ou conhece o aplicativo Citamob? Não. Eu já ouvi falar, mas eu não instalei ainda no meu celular. A gente ainda sente, né, a falta das pessoas utilizarem mais. Nós temos essa medida porque nós fazemos uma pesquisa embarcada nos ônibus semestral e ainda é grande o número de pessoas, cerca de 70% das pessoas ainda não conhecem o aplicativo. Então a gente tenta divulgar. Outra alternativa que também é custeada pela empresa JTU são os painéis eletrônicos, localizados em pontos de ônibus. Eles auxiliam quem não está imerso no universo tecnológico ou desconhece o aplicativo Citamob, apontando quanto tempo falta para o ônibus chegar até a parada. E para quem utiliza o transporte, o painel é uma ferramenta útil. Eu achei muito interessante essa parte do painel que colocaram, eu acho que ajudou bastante. A gente tem uma noção do horário do ônibus, quanto tempo ele vai passar na ponta, pegar a gente, né? Ajuda, sim, tranquilo. Nós chegamos aqui, tinha acabado de passar, mas já vai passar, tá dentro do horário. O painel aqui dá uma boa noção do tempo do ônibus. Ajuda a perder menos tempo? Não, dá uma boa orientação. Tem vezes que não tem a precisão exata, mas é bem aproximado também. Sim, dá para ver mais ou menos a previsão do tempo, né? Ajuda bastante. Não perde muito tempo? Não. O aplicativo Citamob é gratuito e está disponível para celulares Android ou iOS. E caso o passageiro encontre dificuldades na utilização ou problemas no serviço prestado pela empresa responsável pelo transporte, deve entrar em contato com a Secretaria de Mobilidade Urbana do município. Porque a gente tem percebido que as pessoas às vezes falam na rede social, falam junto à empresa concessionária e às vezes não chega até a gente. E para a gente é importante ter esses números evidenciados até para notificar, multar, porque a nossa função é fiscalizar o contrato da empresa. Então, quanto mais prova a gente tiver, melhor é a nossa fiscalização junto ao serviço. Voltando aqui para falar sobre a privatização dos Correios, é importante a gente destacar, né, Moisés, porque às vezes o que chega à população, às vezes é uma informação de que o governo está pregando, de que de fato vai haver uma economia, que de fato com essa privatização os rombos, os gastos, as despesas dos Correios vão sair, vão parar de tirar dinheiro dos cofres públicos. Mas vocês, no sindicato, têm feito todo um estudo, uma análise, para justamente fazer com que a população entenda se realmente acontecer essa privatização, o que pode acontecer, o que a população precisa saber para justamente entender que não é só o que às vezes o governo diz que é verdadeiro. Primeiro, se privatizar os Correios, deixará de existir muita coisa do que hoje é prestado pelo Correio. Muita gente tem a noção de que é o seguinte, o Correio só se sustenta porque hoje é detentor do monopólio, certo? Que hoje é o menor segmento de faturamento dentro da empresa. O que é o monopólio dos Correios? São a carta e são o telegrama, certo? Que hoje já nem existe com grande frequência dentro dos Correios. Hoje o Correio, ela praticamente é uma empresa que ela disputa mercado com inúmeras empresas, mais de 100 empresas aqui no nosso país, entendeu? Então, nós hoje disputamos mercado. Se nós ainda conseguimos abranger grande parte desse mercado, é por conta tanto da estrutura que nós temos, da confiabilidade e do menor preço. Às vezes a pessoa pode falar, eu peguei postei um objeto na prestadora que custou metade do preço, só que é o seguinte, dentro da região, você pega um produto onde a transportadora consegue trazer no menor preço. Agora, se você for postar um objeto daqui para a região norte, para a região nordeste ou para a região sul do país, o Correio ainda é o que tem o menor preço, certo? É a maior logística. Então, o Correio hoje também ele faz um serviço essencial,
que é a questão da entrega de livros, prova do Enem, remédio em alguns lugares, ou seja, tem toda uma questão social. As urnas eletrônicas são coisas que são essenciais, inclusive, de uso restrito, que não pode ser violado. Entendeu? Então, hoje são prestados pelos Correios. Entregar o acesso à informação hoje a uma empresa privada, o governo ficaria, certo? Vamos supor, espero que isso nunca aconteça, mas nós estivermos em período eminente de uma greve. O Correio ele tem um papel essencial, que é a questão de levar a informação. É óbvio que a gente tem outros meios de informação hoje, certo? Mas ainda é uma das empresas que prestam serviço essencial, certo? Fazendo a distribuição de vários serviços úteis à população, aonde essas empresas privadas não irão. O que também acontece nos Correios, assim, a gente, claro, não pode deixar de perder sua presença aqui para falar disso, é o trabalho social, como você bem colocou. Tem a questão da carta social, tem o projeto que todo final de ano leva esperança para as pessoas, que é o projeto Cartinhas dos Correios, não sei se é exatamente esse nome. Papai Noel dos Correios. Papai Noel dos Correios. Então, além de toda essa prestação de serviço, quando a gente fala de ligar, de fato, todo o nosso Brasil, que é um país continental, tem também esse lado social, onde vocês humanizam esse atendimento. Eu queria que você contasse um pouquinho desse trabalho para que as pessoas entendessem que não vai perder só essa questão da correspondência, pode também perder o lado humano. Sim, é que nem eu falei, quando o Correio foi criado, ele foi criado com essa finalidade, a finalidade de fazer um papel social, um papel de integração. Só para você ter uma ideia, hoje a carta social dos Correios custa 1 centavo, certo? É óbvio que a maioria das pessoas hoje já não escreve mais carta, né? Mas ela ainda custa 1 centavo ainda. E tem sim a questão dos Papai Noel dos Correios, que é uma bandeira, vamos dizer aí, levantada há muitos anos atrás, né? Que traz alegria para muitas crianças carentes no final do ano, né? Esse é o papel que a gente desenvolve. Acredito que depois de privado, muitas dessas coisas não existirão mais, porque a gente vê aí, a maioria das empresas privadas não zelam por essas questões sociais. As empresas privadas elas zelam pelo lucro, né? Então, hoje nós temos que defender o Correio não só por conta da questão social, mas por conta também dessa importância que o Brasil hoje, que o Brasil sempre foi para o povo brasileiro. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais com Moisés. Vamos lá para Brasília. A Câmara dos Deputados está analisando 2 projetos de lei relacionados ao universo do veganismo e também do vegetarianismo. O vegetariano estrito é aquela pessoa que não come carne, ovos, leite e nenhum produto de origem animal. Existem outras classificações do vegetarianismo, como, por exemplo, o ovo-lacto-vegetariano, que não come carne, mas consome ovos e leite. Já o vegano tem restrições que vão muito além da alimentação. A prática vegana consiste em eliminar toda e qualquer forma de utilização de animais para vestuário, produtos em geral, trabalho, lazer e comércio. Por exemplo, um vegano não consome um shampoo que foi testado em animais, não usa jaqueta, sapato ou cinto de couro natural e não frequenta eventos que promovam a diversão por meio do sofrimento de animais. Essa empresária do ramo vegano defende a prática. Nós chegamos num momento crucial aqui no planeta, né? Que realmente a gente precisa estar atento para poder cuidar da nossa saúde de uma forma que a gente possa mantê-la. Eu vejo que tem isso, né? Tem essa questão e tem um movimento também buscando, né, uma preservação do meio ambiente, da vida, de um modo geral. O nutricionista Guilherme Falcão diz que há um mito quanto ao consumo de proteínas. Ele garante que a maioria das pessoas consome muito mais carne do que o recomendado, o que pode causar mais prejuízos do que benefícios. Ele acredita que, na média, os veganos são mais saudáveis do que as demais pessoas. A dieta vegana, a gente observa, na verdade, mais benefícios do que malefícios. Então, se porventura a pessoa tiver alguma deficiência, sei lá, de ferro ou B12, ela consegue suplementar, né? Em um trimestre, sendo corretamente suplementada e corrigida a alimentação, ela volta, né, perfeitamente ao seu estado de saúde. Agora, uma pessoa com uma dieta onívora, consumindo exageradamente alimentos processados, industrializados e exagero de proteína animal,
causa malefícios à saúde que não tem, por exemplo, cura. Diabetes tipo 2, hipertensão, câncer, Alzheimer, isso não tem cura. Mas esses posicionamentos não são uma unanimidade. Especialistas dizem que a dieta vegana, especialmente para crianças, pode significar uma redução na oferta de nutrientes, como ferro, ômega 3, zinco, cálcio, proteínas, vitamina B12 e vitamina D, e que, por isso, veganos devem fazer exames pelo menos uma vez por ano. Aqui na Câmara, os deputados estão analisando um projeto de lei que concede desconto de 25% em tributos federais para empresas que atuem exclusivamente no ramo vegano. O autor é o deputado Célio Studart. A partir do momento que uma empresa caminha para o ramo do veganismo, ela tem um custo muito mais elevado. Por exemplo, no ramo alimentar, ela tem um custo maior de logística, de criatividade, de criação, para adaptar aqueles alimentos a uma forma que contraria e que rompe com a tradição alimentar que nós temos desde criança. Então, realmente, essas empresas precisam desse fomento e precisam ter uma atenção especial do poder público. Já um novo projeto que tramita na Câmara quer impor novas regras para a nomenclatura usada no mundo vegano. O deputado Nelson Barbudo quer proibir a utilização de termos tradicionalmente ligados à proteína animal em produtos de origem vegetal. A palavra carne, assim como seus derivados, como bife, hambúrguer, filé e bacon, ficam reservados para uso em produtos de origem animal. Eles querem transformar o nosso produto na nomenclatura do deles. Nada contra o pessoal. Quem não quer comer carne não precisa comer carne, mas também não se utilizem do nosso produto para fazer o merchandising do deles. Eu só quero separar. Cada caso é um caso. Proteína. Bom, a gente tem acompanhado as tragédias causadas pelas chuvas no estado de Minas Gerais. Centenas, milhares de pessoas desabrigadas, um número alto de pessoas mortas. E os Correios também têm a participação, né, Moisés, nesse momento de calamidade, de catástrofe. Queria que você contasse um pouquinho também dessa parte, desse auxílio que é prestado em situações de desastres naturais aqui no nosso país. Sim, então, o próprio governo de Minas, na presença do presidente Jair Bolsonaro, falou da importância dos Correios para isso, que não é a primeira vez, toda vez que acontece uma catástrofe, os Correios têm atuado por conta da logística que nós temos, e da disponibilidade aí dos seus próprios trabalhadores, em ajudar essas catástrofes aí, Esse é o papel social que os Correios têm prestado, certo? Em defesa do povo brasileiro, em defesa daqueles que mais necessitam. Agora, quando a gente fala de funcionários, não é feito concurso para os Correios desde 2011. São quase 10 anos, quase uma década, o que, claro, causa um nível de defasagem altíssimo. Mas ainda assim, Moisés, vocês conseguiram conquistar há alguns meses um prêmio que se destaca mundialmente dos Correios. Sim, esse eu acho que tem sido o grande problema hoje dentro dos Correios, certo? O governo está justificando, através do sucateamento da empresa, a privatização. E uma das coisas que supre vamos dizer, a falta de pessoa é o concurso público hoje dentro dos Correios. Pegamos uma cidade que nem Jacareí. Todo ano Jacareí ele aumenta a sua população e aumenta o número de bairros novos. O Correio, automaticamente, é quem vai fazer a entrega dessas correspondências. Então, se você não repõe esse quadro de funcionários, muito pelo contrário, desde 2011 não há concurso público, mas desde 2009 vem se abrindo um PDV atrás do outro. E de lá para cá nós já retiramos de dentro dos Correios, talvez quase 30 mil trabalhadores, entendeu? Então naquilo que hoje nós precisaríamos de 140 mil hoje trabalhadores dentro da empresa de Correios para suprir toda essa necessidade, nós hoje estamos aí com 96, 97 mil trabalhadores. Então prejudica a situação e isso de certa forma a população sente aí a necessidade pelo fato das correspondências não chegarem mais em dia. Agora, a gente está falando desse momento da privatização, às vezes quem está em casa tem alguma dúvida, fica
né, nessa questão, eu sou a favor ou não sou? Vocês, o sindicato, oferecem algum tipo de informação, caso o pessoal de casa queira saber? Como é que funciona o trabalho de vocês, né? Quais são os objetivos que vocês têm daqui para frente para justamente lutar contra a privatização, além de, claro, levar a informação por meio de meios de comunicação? Sim, o que a gente tem feito, além de conscientizar os próprios trabalhadores, mas também a população, certo? Nós temos feito audiências nas câmaras municipais, mas também temos estado nas praças, certo? Coletando abaixo-assinado, dialogando diretamente com a população, porque assim, convencer só o trabalhador de certa forma nós não vamos conseguir reverter isso. Nós precisamos que a população se integre a essa luta contra a privatização dos Correios. A gente tem visto, isso de certa forma nos deixa feliz, que as últimas pesquisas que foram feitas com a população do modo geral, a maioria da população é contra a privatização, não somente dos Correios, de outras empresas públicas também. Então, isso de certa forma nos dá um conforto aí em saber que a população ainda reconhece a importância de algumas empresas públicas para o país. No caso nosso, nós temos feito, além da discussão com o meio político, que eu acho que quando chegar lá na Câmara dos Deputados, no Senado, que vai precisar se votar lá, eu acho que o mais importante é um deputado, que seja um vereador, que seja um deputado estadual, federal ou senador, que ele, quando ele for votar, ele tenha consciência do seu voto. Não vote apenas por indicação da própria bancada, certo? Que ele saiba de fato por que ele está votando, ou contra ou a favor da privatização dos Correios. Porque aí um voto consciente, eu tenho certeza que vai ser a favor da empresa pública. A gente vive numa democracia, onde a democracia, na teoria, o poder deveria vir do povo, né? Os nossos governantes deveriam ouvir mais o povo. Então, está na nossa mão também ter essa voz e colocar essa voz, gritar essa voz, justamente para que os governantes, quem sabe, consigam, de fato, entender a necessidade da população? Sim. Eu agradeço o espaço cedido onde a gente está conseguindo aí esse espaço que possa dialogar diretamente com a população, primeiramente para pedir o apoio da população, porque às vezes a população critica o trabalhador que está lá na rua, que muitas vezes não chegou a sua correspondência, mas não sabe de fato o porquê que não chegou, certo? Às vezes eles acabam até hostilizando esses trabalhadores, mas já não é mais o problema só do trabalhador em si. Hoje está se criando uma cultura de sucateamento para justificar essa privatização, certo? Porque hoje é um anseio do governo vender a empresa de Correios, como está colocado na pauta do dia aí, certo? Então, a gente quer justamente que a população, através dessas entrevistas, através dos diálogos com a própria população, o sindicato sempre está aberto, certo? Aí a qualquer tipo de esclarecimento à população de um modo geral, para que eles tenham, se tem dúvida a respeito da privatização, procure sanar essas dúvidas para ter um entendimento melhor, o porquê ou não da privatização dos Correios. Moisés, obrigado, viu, pela sua participação aqui no Bom Dia Jacareí. A gente está sempre de portas abertas para vocês. Eu que agradeço aí a TV Câmara do Jacareí e espero que a gente possa junto construir uma defesa a respeito da questão da privatização dos Correios. Não a privatização, porque eu acho que é o nosso maior objetivo. Isso aí, a gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Lembrando que você pode interagir com a gente, curtir, compartilhar nosso conteúdo através das redes sociais. Bom dia para vocês e a gente tem encontro marcado amanhã, ao vivo, às 9 horas da manhã. Um abraço e até lá!